Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar dos filmes, né, que estrearam aí nesse fim de semana do dia 30 de março, né, de 2025, tá? E tem umas coisas interessantes, e o primeiro filme que eu quero falar é um filme brasileiro de 1983 chamado Onda Nova. Um filme que foi totalmente censurado pela ditadura militar naquela época e que agora está finalmente tendo uma visibilidade, né, nas salas de cinema, tá? Um filme que, bom, é muitíssimo datado, tá certo, gente? A gente precisa ter uma certa paciência com esse filme, tá? Porque, bom, eu tenho que dar os spoilers aqui para vocês entenderem, né, sobre o filme, tá? Vou precisar contar sobre o filme aqui com vocês, tá? Mas o tema principal do filme é sobre um time de futebol feminino chamado Gaivotas Futebol Clube, né? E o grande detalhe é o seguinte, né? Naquela época, né, o futebol feminino era uma coisa carregadíssima de preconceitos, né? Só quem jogava era sapatão, esse negócio todo, né? Meninas de boa família não jogavam futebol feminino, esse negócio todo, né? E aí foi feito um filme nessa época para abordar essa temática do futebol feminino, tá? Mas ele é um filme extremamente provocativo, né? A função do filme, o filme ele é tão provocativo que você praticamente não tem um fio narrativo, você não tem uma história ali, entendeu, sendo contada. É uma questão de você ficar provocando, né, a sociedade conservadora da época o tempo todo, mas de uma forma muito ostensiva. Não por isso, né, ele acabou sendo totalmente censurado, né? O filme é interessante porque ele contém participações de figuras do futebol como o Casagrande e o Vladimir, por exemplo. O próprio Osmar Santos, né, que ainda não tinha sofrido acidente, ainda era narrador, coisa e tal, né? O Caetano Veloso faz uma ponta no filme também. É uma coisa muito surreal, cara. E aí o que acontece? Você vai contando a história desse futebol feminino, né? O início do filme ele é bem interessante porque você tem uma partida, né, de futebol entre homens e mulheres, com os homens vestidos de mulheres, né, e as mulheres vestidas, né, de jogadores de futebol, né, como se houvesse, né, uma inversão de papéis ali, né. E aí você vai ver um jogador tipo o Vladimir do Corinthians vestido de mulher, você vai ver o Casagrande com uma saia, com um vestido vermelho, com Maria Chiquinha, umas coisas muito surreais, né? E aí o filme também, além disso, né, ele vai apelar demais para cenas de sexo explícito. Vai ter muitas cenas de sexo explícito nos filmes, né, que vão deixar aquelas pornô chanchadas lá da ditadura militar no chinelo, tá? Filmes de sexo, cenas de sexo explícito pra valer mesmo, tá? Entre mulher, entre homem, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher, tudo que você possa imaginar, né? Então era um filme. As jogadoras de futebol também fumam maconha. Uma série de situações ali, entendeu? Que tá realmente provocando, você tá realmente trabalhando, entendeu? Uma provocação, entendeu? Aquela cultura, né? Conservadora da época, que ela não, né? Essa também que está existindo hoje em dia, porque ela acabou não desaparecendo. Essa cultura conservadora hoje está mais forte do que nunca, né? Agora imagina durante uma ditadura militar, né? Próximo de um período de abertura, mas ainda com muito conservadorismo ali, coisa e tal, né? Então, se você vê o filme sem entender o contexto em que ele foi gerado, você vai ver que é um filme totalmente babaca, no final das contas, entendeu? É um filme totalmente idiota, não conta história nenhuma ali, coisa e tal. E aí quando você entende que o filme ele tá, entendeu, sendo construído num contexto que está sendo feito realmente para agredir, né, esses alicerces dessa sociedade conservadora, você até beleza, eu tô entendendo o que o filme está se propondo fazer. Porque o filme, no final das contas, não conta história nenhuma no filme. Ele só trabalha esse universo do futebol feminino. Você tem várias personagens ali que seguem um amor livre, que engravidam, que fazem aborto frequentemente também, né? Uma outra questão que aparece no filme também para agredir essa sociedade conservadora. Você faz inclusive piada com essa sociedade
conservadora, né? Filha da goleira lá, que era a mais desbocada de toda lá, uma família extremamente tradicional, com papéis invertidos, inclusive, né? A mulher meio que exercendo o papel do marido, o marido meio que exercendo o papel da mulher, porque ele tinha um problema lá que tinha que fazer roupa em máquina de tricô como se fosse uma espécie de terapia, coisa e tal, né? E era um casal completamente, vamos dizer assim, sem sexo nenhum, coisa e tal, enquanto que as jogadoras de futebol faziam sexo o tempo inteiro, né? Então, quer dizer, é um filme realmente como podemos falar, para desafiar, né, essa sociedade conservadora, né? O problema é que, pelo menos, eu achava que poderia se contar uma história aí, né? O final do filme, por exemplo, esse time de futebol feminino, ele vai fazer uma partida contra um time de italianas, né? Com narração do Osmar Santos e tudo, elas começam perdendo e de repente você tem um pênalti, né? A favor do time das gaivotas, você não vê nem o pênalti sendo batido, você não vê nem o resultado do jogo. Largou-se completamente, né? Para você pelo menos dar um desfecho, elas ganharem, alguma coisa assim, mais um desfecho um pouco mais heróico, coisa e tal, entendeu? Mas não ficou, cara, não rolou, sabe? Realmente o filme é uma coxa de retalhos de agressões, né? Aquela sociedade conservadora que acabam sendo completamente. Deixa o filme, do ponto de vista narrativo, completamente desconexo, né? Tem cenas que aparecem ali, cara, por que eu tô vendo isso? O que isso tem a ver com o filme, né? Mas é aquela coisa, né? De repente aparecem dois homens transando no meio durante o jogo de futebol, entendeu? É uma parada assim muito louca, entendeu? No sentido de que não tem um fio narrativo mesmo. Pelo menos, eu achava que pelo menos se poderia fazer, né? Um fio narrativo para esse filme, né? Não ficar só no campo da agressão à sociedade conservadora o tempo todo, entendeu? Mas pelo menos fazer uma história que tivesse vamos dizer assim, uma certa lógica ali, entendeu? E aí você colocava essas agressões a essa sociedade conservadora como se fossem, vamos dizer assim, elementos que você prende esse fio narrativo. Tem uma história para contar. O filme não tem uma história para contar. O filme é agressão e porrada na sociedade conservadora o tempo todo, feito assim da forma mais estapafúrdia possível, né? Então é isso, gente. É isso que eu posso falar do Onda Nova, tá? Eu particularmente não gostei muito do filme, não pelo filme lutar contra o conservadorismo. Nisso ele é ótimo, ele é maravilhoso, entendeu? O problema é que não tem uma história, é só porrada o tempo todo nos fascistas, nos conservadores o tempo todo, mas sem uma linha que faça esse filme, vamos dizer assim, que esse filme possa seguir para contar uma história pra gente. É um tema que poderia ser mais bem trabalhado do ponto de vista narrativo, mas não foi, entendeu? Que é uma pena, tá? Que eu acho que o filme ficaria muito melhor se isso acontecesse. De qualquer forma, o filme está aí, né? Já está livre das influências da censura, foi restaurado em 4K e está disponível nas salas de cinema para vocês assistirem. Então, vi lá no NetRio, tá certo, gente? 2 sessõezinhas só no NetRio também, aquela coisa de a gente não ter muito espaço para os filmes aqui nas salas de cinema, ter poucas salas de cinema, poderia ter mais salas de cinema para passar mais filmes, né? Mas é isso aí, gente. Então, fica a dica aí, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Um abração. Desejo vida longa e próspera a todos. Meu site é o batataespacial.com.br. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.